Oi, gente, estamos aqui na leitura do 11º capítulo. Já está terminando o livro. A escolha é uma limitação. Podemos pedir à divindade que conheça o nosso projeto individual para curar todos os pensamentos e memórias que estão nos refreando nesse momento. Dr. Hewlett voou para Austin, Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando busquei no aeroporto, começamos imediatamente a falar sobre a vida, Deus, programas, limpezas e outras coisas. Ele me perguntou o que andava fazendo naqueles dias. Eu lhe disse que estava muito entusiasmado. Há um filme no qual um dos personagens diz: algumas pessoas estão despertas, e elas vivem um constante estado de assombro e admiração. Estou bem próximo desse estado, disse eu. Tenho mágica, milagres e a vida me deixa animado. Conte-me mais, insistiu ele. Falei sobre o meu carro novo, que eu adoro. É um Panoz Esperante GTLM 2005. Um carro esporte exótico de luxo. Esses carros são fabricados pela família Panoz. Cada um deles é montado à mão. Cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram. E cada um recebe um nome. O meu se chama Francine. Eu sabia que o Dr. Hewlett iria apreciar o amor que eu dedico ao carro, bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva. Para ele, todas as coisas estão vivas. Falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King Live pelo fato de eu estar no filme O Segredo. Ele queria saber como Larry King era, e eu lhe disse: King é direto, cordial, sábio, gostei dele. Passei então a descrever para o Dr. Hewlett o sucesso dos meus livros, como The Attractor Factor, Life's Missing Instruction Manual. Depois de alguns minutos, ele pôde perceber que eu estava transbordando energia. O que você acha que é diferente agora de que quando você fez o primeiro treinamento do Ho'oponopono? Pensei por um momento e respondi. Parei de querer controlar tudo. Entreguei os pontos. Tudo o que eu faço agora é purificar, apagar e tentar chegar ao zero. Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu, fixando, de certa maneira, o momento ao reconhecer o que eu sentia que era certo para mim. Começamos a caminhar em direção ao meu carro, e depois que demos alguns passos, ele parou e me fitou. Você está com o andar animado, comentou ele, quase deslumbrado. Você está com o andar elástico. Bem, estou feliz por vê-lo, repliquei. Fomos jantar e eu lhe disse que ele estava desapontado porque meu livro sobre P.T. Barnum, There's a Customer Born Every Minute, não estão vendendo bem. Joseph, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse, de modo que eu não entendi o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse 3 filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, repliquei. E de repente um lampejo me atingiu com a força. O livro é um filho meu, e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os meus outros filhos. Senti isso em um grau tão real que quase comecei a chorar no restaurante. Isso é quando a gente recebe a consciência, cai a bigorna na cabeça. Você entendeu, Joseph? Disse o Dr. Hewlett. Você precisa amar todos os seus filhos. Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado o meu filho, por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida. Eu me senti genuinamente arrependido. Comecei a dizer mentalmente para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoe e obrigado. Enquanto mantinha no coração a impressão do meu livro. Depois, quando cheguei em casa e vi o meu livro, eu peguei e apertei contra o meu coração, abraçando, amando, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir. Mais tarde, quando levei o Dr. Hewlett de carro para a área onde está a minha casa em Wimberley, Texas, ele disse que viu um elfo em mim. Um quê? Um elfo, repetiu ele. Estou acostumado a que ele veja coisas em mim e que eu não enxergo. Ele não chamaria isso de habilidade psíquica, mas apenas de um desdobramento em cada momento. O elfo tem olhos e orelhas grandes. Ele quer ficar do lado de dentro e não sair em público. Essa é a parte de mim que quer ficar em casa, trabalhar no computador e não interagir com as pessoas. Mas há outra parte que você gosta da notoriedade.
2/3 de mim querem aparecer no programa Larry King e Oprah e receber atenção, confessei, mas outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária. O seu elfo manterá lúcido, explicou o Dr. Hewlett. As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem, aquelas que só querem viver em uma caverna expondo os talentos que têm. Você tem equilíbrio. Mais tarde, ainda naquele dia, falei com Nerissa o meu amor a respeito do meu elfo. Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela. Não sei. Ela refletiu por um momento e em seguida declarou: Acho que ela se chama Sprite. Sprite? Isso, Sprite, parece adequado. Aqui, Sprite fala sobre Sprite likes the light. A pessoa fez uma rima em inglês. Eu ri e tive que concordar. No dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Hewlett que Nerissa chamara a minha parte extrovertida de Sprite, ele deu uma risada e adorou o nome. Sprite gosta da luz, cantou ele. No dia seguinte, ao que o Dr. Hewlett chegou à minha área, fui ao encontro dele. Estava sentado em uma mesa com 2 mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia. Ele fez um sinal para que eu me aproximasse. Peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele. Ele me interrompeu e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mas de frente para as 2 mulheres. Diga a esta senhora o que você faz, pediu o Dr. Hewlett. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem os meus ou de outra pessoa. Hoje não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, você pode dar o exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei. Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida, a sua identidade foi roubada e outras coisas. Ela não é feliz, o que me deixa frustrado. Tentei ajudá-la enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes. Ela não faz nenhum esforço para mudar, mas agora não tento mais modificá-la. O que você faz? Perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim, respondi. Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa ou memória que está sendo encenado. E ela ficou presa na rede dele. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum culpa dela. E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa. Preciso fazer uma limpeza. E enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. Como você faz essa limpeza? Tudo que eu faço é repetir sem parar: eu te amo. Sinto muito, por favor, me perdoe e obrigado. O Dr. Hewlett explicou que a simples frase "eu te amo" contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa. Ele diz que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo. As frases que eu pronuncio são como as palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando recito as frases que emergem como um poema, estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. Dr. Hewlett disse que gosta da maneira como eu descrevia o método de limpeza do Ho'oponopono. Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, comentou ele. É um programa que está no mundo e nós o pegamos. Quando alguém tem e você o nota, você também passa a tê-lo. A ideia é assumir 100% a responsabilidade. Quando você purifica o programa de todas as pessoas. Ele fez uma pausa e acrescentou: Mas existem muitos programas. Eles são como as ervas daninhas no zero. Para chegar ao limite zero, temos que fazer uma quantidade de limpeza muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar. As mulheres pareceram entender, o que me deixou surpreso. Estávamos falando de conceitos desconcertantes e, no entanto, elas pareciam se identificar com eles. Não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Hewlett, de maneira semelhante a que um dia passam definem um tom para tudo ao redor dele que é capaz de sentir
a sua nota. O Dr. Hewlett e eu fomos dar uma volta. Foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã, em um caminho poeirento de cascalho. Veados caminhavam à nossa volta enquanto andávamos. Em um determinado momento, topamos com um grupo de cachorros que começaram a latir desesperadamente para nós, mas continuamos a conversar e andar. De repente, o Dr. Hewlett acenou para eles, como se para abençoá-los, e disse: Nós amamos vocês. Os cachorros pararam de latir. Tudo que qualquer um de nós deseja é ser amado, declarou. Você e eu, até mesmo os cachorros. Um cachorro pequeno que está atrás dos outros ganhou levemente. Não pude deixar de pensar que ele estava dizendo, bem apropriado ou talvez obrigado, ou até mesmo eu também te amo. As nossas conversas eram sempre estimulantes. Em determinado momento, o Dr. Hewlett me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza. Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele. Ponto final. Retruquei. Eu sempre disse às pessoas que elas têm a escolha de se basear ou não na inspiração. Isso é o livre-arbítrio. O divino envia uma mensagem e podemos agir ou não em função dela. Se o fizermos, tudo estará bem. Se não o fizermos, poderemos ter problemas. A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele. Se você estiver purificando, quando a inspiração chega, você simplesmente age. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa. E essa coisa é a memória. Limpe a memória em você, não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela sem pensar. Ela apenas existe. Uau! Esse discernimento realmente me abalou. Eu me senti mal pelo fato de já ter escrito e dito que a escolha é o livre-arbítrio. Quando agora aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória. Quando estamos no estado zero e não existe limite, só fazemos o que existe para fazermos. Ponto final. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Hewlett. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também toco. Os seus leitores tocam os deles. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar o instrumento deles e não de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o da outra pessoa é melhor. Isso é a memória. Comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e equipe de limpeza. Todo mundo tem um papel. Também refleti a respeito das diferentes pessoas que conheci que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso. Tomemos James Caan, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão da série Las Vegas da televisão. Estive pessoalmente com ele várias vezes. O seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você. Ele é um ator brilhante, até mesmo lendário. No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo. Ele está desempenhando seu papel no roteiro do universo. O mesmo poderia ser dito ao meu respeito. Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru. Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente The Attractor Factor, acho que estou conectada a um canal de comunicação direto com Deus. A verdade é que estou apenas tocando o meu instrumento no concerto da vida. Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona. Os problemas surgem quando você tenta ser eu ou eu tento ser você. Quem definiu todos esses papéis? Perguntei ao Dr. Hewlett. A divindade, respondeu ele. Zero. Quando isso foi definido? Muito antes de você ou eu termos surgido até mesmo como uma ameba. Isso significa que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? Você tem um absoluto livre-arbítrio, respondeu o Dr. Hewlett. Você cria enquanto respira, mas para viver a partir do zero,
Você precisa abandonar todas as memórias para estar nesse ponto. Devo admitir que não compreendi completamente tudo isso, mas a parte que eu entendi que era minha função é tocar o meu instrumento. Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou seu lugar. Mas se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não vai ser possível e a imagem ficará incorreta. A sua mente consciente tentará compreender tudo, esclareceu o Dr. Hewlett, mas a sua mente consciente percebe apenas 15 informações, enquanto 15 milhões delas têm um lugar o tempo todo. A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. E essa não foi uma declaração muito confortante, pelo menos não para a minha mente consciente. Como mencionei anteriormente, ministrei certa vez um seminário que se chamou The Secret of Money. Eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se fizessem uma limpeza. Se eles estavam duros, é porque não estavam purificados. Contei ao Dr. Hewlett o que eu tinha feito e ele concordou. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você estiver purificado em relação ao dinheiro, você o terá. O universo dará a você e você o aceitará. São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você ou que impedem você de vê-lo. Como posso me purificar? Repetindo, eu te amo o tempo todo. Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em zero, você não tem limite e até mesmo o dinheiro pode vir até você. Mas quando você está na memória, você o impede de se aproximar. O dinheiro está cercado de memórias. À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para o todo mundo. Fomos a uma lanchonete e pedimos café. Quando chegamos ao lugar, estava tranquilo, mas aos poucos as pessoas começaram a entrar e o local ficou mais movimentado e barulhento. A energia aumentou. Você percebeu? Perguntou o Dr. Hewlett. O lugar está agitado, respondi. As pessoas parecem mais felizes. Viemos para cá e trouxemos o nosso eu mais limpo, e o lugar está sentindo isso, comentou o Dr. Hewlett. Ele me falou a respeito dos restaurantes que frequentava na Europa. As vendas estavam fracas, mas depois que ele visitava os locais, os negócios melhoravam. Ele experimentou fazer isso em diferentes lugares para ver se a mesma coisa acontecia e constatou que sim. Ele se dirigiu então ao dono de um restaurante e perguntou: se nos sentarmos aqui e o seu negócio melhorar, você nos dará de graça uma refeição? O proprietário concordou. O Dr. Hewlett frequentemente conseguia comer de graça apenas por existir. Reparei que ele dava livremente o seu dinheiro. Fomos a uma pequena loja. Ele comprou algumas peças de vitral para os amigos. Em seguida, ele jogou uma nota de $20 sobre o balcão e disse: e isto é para você. O balconista ficou naturalmente surpreso. O Dr. Hewlett acrescentou: é apenas dinheiro. Mais tarde, em um restaurante, dei uma gorjeta enorme para a garçonete, e ela ficou olhando boquiaberta. Não posso aceitar isso, retrucou ela. Claro que pode, repliquei. Mais tarde ainda tive a ideia de lançar um produto que eu tive a certeza de que me faria ganhar muito dinheiro. O Dr. Hewlett ressaltou o seguinte: o universo recompensou a sua generosidade. Você deu, de modo que ele está retribuindo, e ele lhe ofereceu essa inspiração. Se você não tivesse sido generoso, ele não estaria sendo agora. Ah, e ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro. Nós, americanos, nos esquecemos de que isso está escrito no nosso dinheiro. In God we trust, comentou o Dr. Hewlett. Nós imprimimos a frase, mas não acreditamos nela. Em determinado momento, o Dr. Hewlett me perguntou a respeito da empresa de produtos alimentícios que eu criara com um médico e um nutricionista. Nós a criamos para comercializar um produto natural para baixar o colesterol que chamamos de Cardio Secret. O Dr. Hewlett tinha conversado comigo e havia algum tempo a respeito do nome do produto e da natureza da empresa. Ele estava furioso para saber como as coisas estavam indo.
Na verdade, as coisas estão em suspenso no momento, respondi. Contratei um advogado da Food and Drug Administration para examinar o nosso site e as nossas embalagens. Estamos esperando o contato dele. No entanto, por ter trabalhado com esse produto, tive a ideia de produzir outro, ainda mais interessante. Uma coisa eu chamo de Fit a Rita. Prossegui explicando que Fit a Rita é uma mistura natural de margarita. Obtive a ideia de fabricá-la em certa vez em que tinha saído para beber com os amigos. Eu estava participando de mais um concurso de fisiculturismo na ocasião, de modo que tomar uma margarita era uma coisa rara e especial para mim. Enquanto bebia, eu disse o seguinte: na verdade, o que precisamos é de uma margarita para os fisiculturistas. Assim que terminei a frase, tive a certeza de que a ideia era boa. Gente, in God we trust, quer dizer, em Deus confiamos, está na nota de dólar. Estou feliz por você, Joseph, comentou o Dr. Jolene. Você não estava apegado ao primeiro produto nem querendo que as coisas saíssem da maneira como você queria, de modo que o divino lhe concedeu uma nova ideia lucrativa. Muitas pessoas se fixam em uma ideia e tentam forçá-la a se encaixar nas suas expectativas, mas elas estão, na verdade, bloqueando a riqueza que desejam receber. Estou feliz por você, Joseph, muito feliz. É claro que ele está certo. Enquanto eu permanecer aberta às ideias do divino, elas continuarão a chegar. Além do produto Fit a Rita, também recebi a ideia de que devia fabricar suportes de limpeza. São suportes que você coloca debaixo da comida para purificá-la antes de comer. Mas as ideias não param por aí. O Dr. Hewlett também teve uma. Nunca vi um site que fizesse uma limpeza nas pessoas enquanto elas estavam sentadas olhando para a tela, observou o Dr. Hewlett. Vamos fazer dessa maneira o nosso site do livro. Quando as pessoas navegarem nele, estarão sendo purificadas pelo que introduzimos nele. Fizemos exatamente isso também. Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber quando abandona a sua necessidade e deixe que tudo venha para você. O segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar, purificar, purificar. O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes? Perguntei, desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar as pessoas. Simplesmente amá-las, respondeu o Dr. Jolene. Mas se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema, perguntei com a intenção de encurralar o Dr. Jolene e obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar. Tudo o que as pessoas desejam é ser amadas, replicou ele. Não é o que você quer? O que você diz é irrelevante, desde que você ame a pessoa. Então eu poderia ser junguiano, freudiano, reikiano ou qualquer outra coisa? Isso não tem importância, enfatizou o Dr. Hewlett. O que interessa é que você ame a pessoa porque ela é parte de você. E o fato de você amá-la ajudará a apagar, limpar e purificar o programa que foi ativado na vida dela. Eu não estava conformado com aquela resposta, embora entendesse o que ele estava querendo me dizer. Mas se uma pessoa for comprovadamente maluca, uma mulher considerada esquizofrênica me procurou certa vez, começou ele. Pedi a ela que me contasse sua história. É importante que você entenda que o verdadeiro problema não tem nada a ver com o que essa pessoa ou qualquer outra me conte. A história delas é a maneira como elas conscientemente interpretam os eventos. O que está realmente acontecendo não está ao alcance da consciência delas. No entanto, o ponto de partida é ouvir a história. O que ela disse? Ela contou sua história e eu ouvi. Enquanto ela falava, eu repetia mentalmente, sem cessar para o divino: eu te amo. Confiante de que o que precisava ser purificado seria purificado. Em determinado momento, ela me disse o nome todo dela, que é um daqueles nomes escritos com hífen, como Vitali Oden, ou algo assim. Exatamente. O nome dividido cria uma possibilidade dividida. Ela precisava assumir o seu nome de nascimento. Você pediu a ela que mudasse legalmente de nome?
Ela não precisou chegar a esse ponto, explicou o Dr. Hewlett. Ao dizer a si mesma o seu nome em uma única palavra, ela começou a relaxar e sentir completa novamente. Mas o que fez diferença para ela? A mudança de nome ou você dizer eu te amo? Quem sabe, mas eu quero saber, repliquei. Iniciei um programa de coach de milagres. Quero ter certeza de que meus coaches estão dizendo e fazendo a coisa certa para que realmente possa ajudar as pessoas. Ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas. No entanto, a função deles, na realidade, é curar a si mesmo do programa que vem nos pacientes. À medida que essas memórias são canceladas do terapeuta, elas vão sendo canceladas no paciente. Não importa o que você ou seus coaches possam dizer ou fazer, desde que continue a amar a pessoa que estão. Explicou ele novamente. Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você. Você compartilha a experiência dela. Faça uma limpeza no programa compartilhado e vocês dois ficarão bem. Mas como? Eu te amo, respondeu o Dr. Hewlett. Estou começando a sentir um tema aqui. Nossa, gente, tá me dando um sono. Tá purificando aqui, porque tá me dando um sono. Como que vocês estão aí no meio desse capítulo? Venho tentando descobrir como o mundo funciona desde que eu tinha idade suficiente para ler livros infantis e depois histórias em quadrinhos. Super-Homem e The Flash eram fáceis de entender. Hoje preciso lidar com a ciência, a religião, a psicologia e a filosofia, bem como as minhas próprias divagações mentais. Quando acho que estou conseguindo lidar com as coisas, surge outro livro para perturbar minha visão de mundo. Dessa vez eu estava lendo Consciousness Speaks, de Balsekar, quando comecei a ter uma dor de cabeça. Se eu tivesse que resumir a mensagem do livro nas palavras de um homem confuso por estar lendo-o, eu diria que nada fazemos tem origem no livre-arbítrio. Tudo está sendo instigado através de nós. Achamos que somos os atores conscientes, estamos errados. Essa é a conversa do nosso ego. De certa forma, somos marionetes e o divino é a energia que existe em nós e que nos dirige. Imagine agora o seguinte: sou o cara que escreveu The Attractofactor. Um livro explica um processo de 5 passos por meio dos quais você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que deseje. Eu e outras pessoas usamos o método para atrair tudo o que é possível, como riqueza, carros, cônjuges, saúde, empregos e qualquer outra coisa que você escolha. Tudo consiste em declarar a nossa intenção e depois agir em função do que acontece ou irrompe dentro de nós para fazer com que ela se manifeste. Em resumo, nós somos o titereiro e o mundo é a nossa marionete. Então, como eu encaixo essas duas filosofias aparentemente conflitantes na minha cabeça sem ficar maluco? Acho que a coisa funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções. Independentemente daquilo em que você acredita, essa convicção funcionará. De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia. Ela moldará suas experiências e as transformará em ideias que fazem sentido para você. E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo, crença, você encontrará uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer. Ou então você toma um tranquilizante. Em segundo lugar, não consigo deixar de me perguntar se as duas filosofias estão certas. Nós somos a marionete e o titereiro. Mas isso só funciona quando desimpedimos o nosso próprio caminho. É a nossa mente que nos faz beber demais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir e até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona. A nossa mente trabalha o fluxo neural natural das coisas. A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar essa ideia, de modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que pode ajudá-la a sobreviver. Na realidade, seja lá o que isso for, a sua mente é a interferência que impede que você experimente a bem-aventurança deste momento.
Se é este o caso, então todas as técnicas de purificação que eu menciono no terceiro passo em The Attractor Factor estão presentes para ajudá-lo a retirar a interferência do plano divino. Por exemplo, quando você usa o método da técnica da liberdade emocional, o EFT, a abordagem de expulsar aos poucos as dificuldades da sua vida, você dissolve os problemas que o estão perturbando. EFT é a acupuntura sem agulha, onde você vai batendo assim, ó, nos pontos aqui do corpo e você vai liberando no seu corpo as coisas. Mas e depois, o que acontece? Depois você toma uma medida positiva. Bem, você não ia tomar essa medida positiva de qualquer maneira. Não foi por esse motivo que você soube que havia um problema para início de conversa. Em outras palavras, a cutucada para que você entrasse em ação foi evitada para você pelo divino. E a ansiedade que você sentiu em relação à ação foi a interferência. Elimine a interferência e você voltará a ser um só com o divino, o que significa que você é novamente a marionete e o titereiro. Vou então tentar resumir o que faz sentido para mim, pelo menos hoje. Você chegou ao mundo com um dom. Você pode saber de imediato qual ele é ou não. Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse. Em algum momento você o sentirá dentro de você. A sua mente irá avaliá-lo. Se ela considerá-lo nocivo, você irá procurar a terapia ou métodos, drogas ou vícios para lidar com ele, escondê-lo, resolvê-lo, liberá-lo ou aceitá-lo. Mas depois que você remover essa interferência que o está impedido de agir em função do seu dom, você agirá de acordo com ele. Em resumo, você será a marionete do divino, mas será o titereiro da sua vida. A sua escolha é seguir ou não a corrente. Isso é o livre-arbítrio. Algumas pessoas o chamam de livre não-arbítrio, porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função do impulso. Mesmo o grande apresentador profissional de marketing, P.T. Barnum, a respeito de quem escrevi no meu livro There's a Customer Born Every Minute, sabia disso. Ele entrou em ação, fez as coisas em grande escala, mas ele estava sempre obedecendo a uma ordem mais elevada. A sua lápide exibe a seguinte frase: que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele agia em função das suas ideias sem interferência da mente e deixava que os resultados fossem o que fosse, confiante de que tudo fazia parte de uma realidade mais abrangente. Ele era capaz de entregar os pontos enquanto agia. E esse é o quinto passo do meu livro, The Attractor Factor. Hoje eu entendi o mundo, eu acho. Amanhã não tenho tanta certeza. Sinto saudade das histórias em quadrinhos. Todo mundo tem um dom, comentou o Dr. Huley em um dos nossos passeios. E Tiger Woods? Perguntei, sabendo a resposta, mas querendo fazer depois de uma pergunta mais profunda. Ele está desempenhando seu papel no drama divino. Mas e quando ele começar a ensinar outras pessoas a jogar golfe? Ele nunca será bem-sucedido, afirmou o Dr. Huley. O papel dele é jogar golfe, e não ensinar os outros a jogar golfe. Esse é o papel de outra pessoa. Cada um de nós tem a sua função, até mesmo um porteiro. Claro, existem porteiros e lixeiros que adoram o que fazem, retrucou ele. Você não pensa assim porque está imaginando como seria desempenhar a função deles. Mas eles tampouco são capazes de desempenhar a sua. A ideia é não resistir ao seu papel. Eu poderia desejar ser um compositor como Michel Malone, ou um ator como James Caan, um fisiculturista como Frank Zane, ou um escritor como Jack London. E talvez pudesse até mesmo me tornar muito competente em compor músicas, em representar e me exercitar, ou escrever romances. Mas o meu papel é o de inspirador. Escrevo livros para despertar as pessoas, ou para ser mais exato, para despertar a mim mesmo. À medida que eu desperto você. Nossa, esse capítulo foi cansativo, né? E mexeu aqui. Eu espero que tenha mexido aí em você também. E eu quero deixar aqui
as consciências, né? Não querer tocar um instrumento do outro, ou seja, não querer mudar a vida do outro, não querer resolver os problemas dele, porque cada um tem o seu problema, cada um tem aquilo que precisa ser resolvido. E você não vai conseguir desempenhar o papel do outro, porque o seu papel é um e do outro é do outro. Então, o que a gente pode fazer é purificar. Se a gente se incomoda, é o que eu falo. Se você se incomoda com a situação do outro, é você que precisa se tratar. Então, se você está incomodado com a situação de alguém da sua família, amigo, alguém em volta, se purifique, porque aquilo também está em você. Só que o que a pessoa está passando é ela que precisa passar, não é você. Então, é bom a gente estar em alerta, não querer tomar conta da vida do outro, porque a gente não vai conseguir, né? E se purificar cada vez mais para cada um desempenhar seu papel. Você já parou para pensar qual é o seu papel aqui na Terra? Porque cada um tem um papel, a gente viu aí. E ninguém vai conseguir desempenhar o seu papel, só você mesmo. Então, pare para refletir. Se você sentiu mal-estar, né, com esse capítulo, ficou pesado, é porque tem coisa aí em você. Então, purifique, purifique, purifique. E assim como o Dr. Hewlett disse ali, qual é a forma de limpar, né? Eu te amo. Então, tudo que me conecta a vocês que estão aqui assistindo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu limpo em mim para limpar em você. Eu desperto em mim para despertar em você. Eu sinto muito, me perdoa. Te amo, sou grata. Esse foi mais um capítulo e até a próxima. Beijo. Tchau.